Bom dia, meus amores. Na nossa aulinha de artes de hoje, eu vou mostrar para vocês quais serão as páginas que vocês precisam estudar para fazer a avaliação. E ela começa aqui na página 42 com o assunto Voz da Gente. Diz assim: cada um de nós também produz um som único, a nossa voz. Esse som é único porque cada voz tem o seu timbre. O timbre é o quê? A característica única de cada som, a sua identidade sonora. É o que faz a gente saber que o som vem da voz de uma pessoa ou de outra, ou que o som vem de um instrumento ou de outro. Vamos fazer um teste? Forme um trio. Um dos colegas do trio deve ficar de olhos fechados e os outros devem, um de cada vez, dizer a mesma palavra. Por exemplo, música. O colega de olhos fechados deve dizer quem falou primeiro e quem falou por último. Conseguiram adivinhar? Se sim, o timbre é uma propriedade do som que certamente ajudou nisso. Então, o timbre de voz, como eu já falei nessa aula aqui, da outra vez, ele é um som único. Existem vozes parecidas? Existem, sim. Existem pessoas que podem imitar a voz de uma outra pessoa? Existe, sim. Mas a voz natural das pessoas, a voz de cada pessoa tem um timbre diferente. Às vezes podem ser muito parecidas, mas não são iguais. Na página 45, fala sobre a sonoplastia. Fala do Telmo Cristóvão, que é um músico, e aqui fala que ele também trabalhou com sonoplastia de filmes e outras obras, ou seja, ele cria os sons que ouvimos nessas obras. Para isso, usa aparelhagens que criam e gravam sons e outras que unem sons e imagens. Então, o que é a sonoplastia? A técnica de colocar sons em filmes. A sonoplastia de um filme é tão importante que naquela premiação do Oscar nos Estados Unidos, há uma premiação somente para a parte musical do filme, porque um filme sem som, ele fica, a gente tem um pouco mais de dificuldade para entender. O som faz toda a diferença numa cena de suspense, por exemplo, numa cena de aventura, uma música agitada. Então, é muito importante a sonoplastia dentro de um filme. Na página 46, fala sobre Fernando Lindotti. Quem era Fernando Lindotti? Era um artista gaúcho que também criava obras de arte registrando paisagens, mas ele utilizava outra forma de expressão artística, que era a pintura. Então, o Telmo Cristóvão utilizava o som e o Lindotti usava a pintura. Aqui nós temos uma imagem dele, chama Senhor do Irupê. É uma tela, óleo sobre tela, e é uma obra de 2014. O paisagismo japonês. No Japão, um país que fica bem longe do Brasil, há pessoas que se dedicam aos jardins como uma forma de arte. Essa arte existe há muitos e muitos anos. Então, aqui fala sobre um outro tipo de arte, que é o paisagismo japonês. O que é o paisagismo? É pensar e elaborar a melhor forma de colocar plantas no jardim. O paisagista hoje é um profissional muito requisitado em obras de shopping center, em obras de casas particulares. Por quê? Porque o paisagista, ele pensa na melhor forma de
colocar as plantas e que tipos de plantas colocar em um determinado lugar, para que fique harmônico, para que fique um jardim bonito, para que fique algo que todos possam admirar. O paisagismo, ou seja, é o cuidado com esses jardins. Ele é levado muito a sério por quem trabalha com eles ou por quem cuida deles. Esse é o modo de manter viva essa tradição, trazendo um pedaço da natureza para casas, templos e palácios, por exemplo. O jardim pode transmitir paz e nos mostrar a passagem do tempo, pois ele muda conforme a estação do ano. O que você vê no jardim da imagem acima? Qual cor mais chama a sua atenção? Existe algo nesse jardim que você não costuma ver em jardins na região em que vive? Há diversas formas de cuidar e de interagir com as paisagens. Você consegue imaginar os sons que podem ser ouvidos em um jardim japonês? Aqui essa última frase é muito importante. Você consegue imaginar os sons que podem ser ouvidos em um jardim japonês? Lá na avaliação, eu coloquei imagens para que vocês pensem no som que você possivelmente irá escutar naquele ambiente. Então, quando você for responder, pare para pensar, pense direitinho o que você pode ouvir naquele determinado lugar, para não errar a questão, tá bom? A nossa avaliação é só até aqui mesmo, só até a página 49, tá bom? Então, estudem sobre os sons, estudem sobre o paisagismo, estudem mais sobre a pintura do Fernando Lindotti, estudem mais sobre o timbre de voz, o que é o timbre de voz das pessoas, por que ele é tão importante, certo? Mas não se preocupem, a prova está muito fácil, muito simples, bem fácil para vocês responderem, tá bom? Então, até a próxima aula.